Paz do Senhor, irmãos. Como é bom poder estar aqui na presença de Deus e juntos adorarmos, exaltarmos e glorificarmos o nosso Deus. Vamos abrir este culto então com uma oração. Quero te convidar a você fechar os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença, nós nos encontramos agora e o nosso desejo, ó Pai, é Te adorar, Te cultuar, assim como o Senhor merece, com toda a reverência, com toda a sinceridade do nosso coração, nós nos colocamos diante de Ti. Pai querido, venha receber este culto, ó Deus, como um aroma suave na Tua presença, que possa subir, ó Deus, até o Teu trono de graça. Pai querido, em nome de Jesus, que este alimento, ó Pai, este pão vivo que desce do céu, venha nos alimentar, fortalecer a nossa vida, no nome glorioso de Jesus Cristo. Abençoa, Pai, esta casa que recebe esta palavra, abençoa a Tua igreja neste lugar, abençoa as vidas, ó Deus, que estão abertas ao Teu Evangelho e à Tua palavra, pois assim nós oramos, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Vamos adorar o Senhor. Aprendi a te adorar pelo que é.
buscamos a Deus, podemos então estar aí na presença do Senhor, adorando e exaltando o nome dele, né? Dá um abraço aí no teu irmão, saúda ele com a paz do Senhor Jesus, mesmo de longe. Não vamos perder o hábito, o costume de estar abraçando, de estar fortalecendo-nos na comunhão do Senhor, porque a igreja do Senhor, ela jamais, nunca pode estar dividida, nunca pode estar sofrendo com um problema de isolamento, né? Eu sei que o isolamento agora é uma palavra que está na moda, mas para a igreja, que sempre tem que estar na moda, é a comunhão com os irmãos e a comunhão com o Senhor, não é verdade? Quem se agrada aqui da comunhão, diga amém. Amém. Pode aplaudir, glorificar o Senhor. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos abrindo aí as nossas Bíblias, lá em Gênesis, capítulo 4. Fácil aí, né? Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 4, e nós vamos ler a partir do verso 1 e vamos ler até o 8º. Gênesis 4, de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: E Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, e disse: Concebi um homem do Senhor. E ela também teve Abel, irmão dele. E Abel era um guardador de ovelhas, mas Caim era cultivador da terra. No passar do tempo, aconteceu que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel, ele também trouxe das primícias e da gordura do seu rebanho, e o Senhor teve consideração por Abel e por sua oferta. Mas por Caim e por sua oferta ele não teve consideração. E Caim ficou muito irado, e o seu semblante caiu. E o Senhor disse a Caim: Por que estás irado? E por que o teu semblante está caído? Se tu fazes bem, não serás aceito, e se não fazes bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o desejo dele, e tu governarás sobre ele. E Caim falou com Abel, seu irmão, e aconteceu que quando eles estavam no campo, Caim se levantou contra Abel, seu irmão, e o assassinou. Fecha os teus olhos, peça para Deus estar falando com você agora, peça para Ele estar revelando a palavra ao teu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, é uma noite muito propícia, é uma noite muito gloriosa, Senhor, na Tua presença. Invocamos aqui o Teu poder, ó Deus, invocamos aqui a Tua bênção sobre a vida de cada irmão, de cada irmã que subiu para a Tua casa, que nesta hora, ó Deus, que a Tua palavra vai ser ministrada, Senhor, que ela possa vir como uma semente, ó Deus, em terra fértil, que o nosso coração possa estar, ó Deus, como este solo, preparado para receber esta semente tão maravilhosa, Senhor, e possa gerar muitos frutos para a honra e glória do Teu nome. Fala comigo, ó Deus, usa a minha vida e fala com a Tua igreja, o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor, irmãos, ela sempre vai trazer para nós uma orientação muito importante. Ela sempre vai estar realizando algo na nossa vida. A Bíblia tem um versículo que eu acho muito bonito que fala assim, olha, a minha palavra não volta vazia, Deus fala, né? Mas ela cumpre o que lhe apraz. Então sempre Deus vai alcançar o objetivo para o qual Ele está liberando uma palavra, Ele está falando conosco. Eu creio que nessa noite Deus está falando conosco. Falou comigo nessa palavra e eu creio que vai estar falando com você também nesta palavra. E o texto aqui mostra o primeiro casal tendo então seus primeiros filhos. O mundo estava começando, não é verdade? E o pecado já tinha entrado, Adão já tinha desobedecido, Eva já tinha desobedecido, o pecado já tinha entrado, e esses filhos foram concebidos então com algo que é
difícil para toda a raça humana, que é a questão do pecado que nós trazemos, que a gente chama de pecado original, que vem lá de Adão e Eva. Esses filhos, então, eles resolveram um dia adorar a Deus, oferecer uma oferta a Deus. Caim era lavrador, era um agricultor, e ele trouxe dos frutos da terra. Abel era um pastor de ovelhas, ele trouxe do seu rebanho. Mas o que chama a nossa atenção aqui, eu até grifei na minha Bíblia aqui, você vai perceber aí no texto, que Abel, ele trouxe das primícias para o Senhor. Caim trouxe do fruto da terra, né? Pode reparar aqui, olha, no verso de número 2, ele fala assim, ó: e ela também teve Abel, irmão dele. Abel era guardador de ovelhas, mas Caim era cultivador da terra. No verso 3 fala assim, ó: e no passar do tempo aconteceu que Caim trouxe, olha aí, ó, do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então, Gênesis capítulo 4, né, para quem está chegando agora, Gênesis 4, a partir do 1, e nós lemos até o 8º, até o versículo 8º, né? Gênesis 4, de 1 a 8. Então, observa, veja bem que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel trouxe das primícias e da gordura do rebanho. Então, isso aqui me chamou muita atenção. Por quê? Porque tudo que nós fazemos na nossa vida sempre tem uma motivação, não é verdade? Tudo que a gente faz, né? A roupa que você está usando, o calçado que você está calçando, teve uma motivação, né? Para você vir com essa roupa hoje, para você vir com esse calçado hoje. Não sei, às vezes a mulher para agradar o marido, né? Às vezes o marido, né, para ficar mais, né, apresentável para a esposa. Enfim, às vezes uma roupa que você gosta, enfim, tem um motivo. Por que você está usando essa roupa? Porque eu gosto dessa roupa, não é verdade? Por que você está usando essa roupa? Porque a minha esposa gosta, né? Ela aprovou eu estar com essa roupa. Então, sempre tem um motivo. Isso é em tudo na vida. Tudo tem uma motivação. Por que você veio para a igreja hoje? Tem uma motivação, não é verdade? Não é algo assim, sem nenhum motivo. Tem um motivo. Você subiu para a igreja, tem algum motivo. Agora, a questão principal é qual é o motivo que está nos levando a adorar a Deus. Isso é um ponto muito importante, porque você veja que o fato de realizar algo, de vir para a igreja, de adorar a Deus, é bom, é importante, mas ele por si só não é suficiente para agradar a Deus. Então, às vezes a pessoa, ela vem para a igreja, ela canta louvores, ela está aqui presente, mas às vezes a motivação que está levando ela a vir para a igreja não está agradando a Deus. Não está agradando a Deus. Então é importante a gente pensar sobre isso. Qual é o motivo que está me levando a adorar a Deus? Abel e Caim subiram para apresentar uma oferta a Deus. Todos os dois. É uma atitude aprovada? É uma atitude aprovada. Foram adorar a Deus, foram oferecer um sacrifício a Deus, uma oferta a Deus, não é verdade? Mas isso por si só agradou a Deus? Não. Abel agradou, mas Caim ele foi reprovado na sua oferta. Isso é muito importante a gente compreender. Tudo que nós fazemos tem que ter uma motivação certa. Deus ele é muito criterioso em tudo que ele faz. Você pode observar na Bíblia, Deus ele escolhe pessoas para fazer determinado tipo de trabalho. Não é qualquer pessoa que faz. Olha como Deus é criterioso, não é verdade? Como ele é organizado, como ele é sábio. Então você veja isso no Antigo Testamento. Você vê isso no Antigo Testamento quando Deus escolheu a tribo de Levi para cuidar das coisas do templo. Eram 12 tribos, mas uma tribo, a tribo de Levi, era responsável pela condução do templo.
para cuidar do templo, realizar os trabalhos para Deus, os sacrifícios, não é verdade? Era a tribo de Levi, não podia ser outra tribo, não podia ser outra pessoa. Deus não aceitava, tinha que ser a tribo de Levi. A tribo de Levi não podia ter herança entre os irmãos, não podia ter gado, não podia ter terra, não podia ter bens. Era para viver exclusivamente para a obra de Deus. E como que eles iam se manter? Então entrou o dízimo. As 11 tribos traziam 10%, e essa tribo de Levi tinha o sustento, não precisava se preocupar em plantar, criar gado, produzir para poder viver, porque as 11 tribos contribuíam para que essa tribo então pudesse realizar a obra de Deus. Então, Deus tinha um cuidado, Deus tem um cuidado com a sua obra, não é de qualquer maneira. Então, você veja, a gente passou aí por um período de política aqui não só aqui em Bauru, mas como em todo o Brasil, né, para prefeito e vereador. Então, na Bíblia, como que era a questão política? Era separada da questão sacerdotal. O sacerdote não podia exercer a política partidária. E também o político não podia ser sacerdote. É um cuidado de Deus. É um cuidado de Deus. Veja que Deus ele escolhe pessoas para realizar obra. Escolhe pessoas para determinados fins, não é verdade? Então você olha, o rei Davi era um rei valoroso nas mãos de Deus. Mas ele era rei, ele não era sacerdote, não é verdade? Se ele fosse exercer o sacerdócio, ele deixava de ser rei, né? Se o sacerdote fosse exercer o reinado, deixava de ser sacerdote. Era assim que Deus fazia. Deus é tão criterioso que você vai ver lá em 2 Samuel capítulo 6, que quando Davi estava trazendo a arca para Jerusalém, em um determinado momento lá, os bois que estavam levando essa arca, a Bíblia fala que eles tropeçaram, e uma pessoa foi então segurar a arca. Essa pessoa, o nome dela era Uzá. Uzá foi então e segurou a arca, mas a arca não era para ser tocada. Deus não tinha permitido que qualquer pessoa que não fosse escolhida por ele, pudesse tocar na arca. Sabe o que aconteceu com Uzá? Ele morreu imediatamente, do lado da arca ali. Do lado da arca, ele morreu imediatamente. Mas a intenção dele era boa, era ótima. Ele estava conduzindo. E ele então foi segurar a arca. Mas Deus repreendeu ele pela sua irreverência, porque não era assim que era para fazer. Ele não era a pessoa que era para fazer isso. Você entende? Então, hoje a gente vê, infelizmente, né, no nosso meio, muitas coisas misturadas, né, muita coisa assim, pessoa que não tem o chamado está realizando, né, pessoa que não é para fazer está fazendo. E não é assim. Deus ele é organizado, Deus ele cuida de cada detalhe, não é verdade? Para que as coisas transcorram bem, né? Para que a obra dele possa ir muito bem. Então, fazer para Deus, adorar a Deus, realizar a obra de Deus é ótimo, é importante demais, é o mais importante na nossa vida. Mas qual é a motivação que nós estamos fazendo? Por que nós estamos aqui hoje adorando a Deus? Será que nós estamos aqui porque às vezes os pais querem que os filhos estejam, então o filho vem para agradar o pai. Às vezes a mulher quer que o marido esteja, então vem para agradar a esposa, e vice-versa. Então essa motivação ela é muito importante. Sabe por quê? Porque nós vemos a aparência, mas Deus ele vê o coração, não é verdade? Eu olho aqui para vocês, eu estou vendo aparência, não estou vendo o coração. Se vocês estão aqui sentados e o pensamento está longe, está a 2.000 quilômetros de distância, eu não estou vendo nada, não é verdade? Estou vendo a aparência, mas Deus está vendo detalhadamente cada coração. Então o que nós fazemos para o Senhor tem que ter uma sinceridade, tem que ter uma integridade dentro do nosso coração. Se a pessoa ela vem para a igreja,
Às vezes, para manter uma aparência, meu irmão, Deus desagrada disso. Você repara no ministério terreno de Jesus, quando os religiosos da época, eles eram hipócritas, eles aparentavam uma coisa, mas por dentro eram outra. Jesus combateu isso veementemente, Jesus combateu essa hipocrisia fortemente. Você vai ver lá nos evangelhos Jesus falando assim: olha, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque aparentava uma coisa, mas estava vivendo outra. No coração estava cheio de hipocrisia. Então Deus olha o coração. Ninguém é perfeito, todos nós temos falhas, todos nós temos pecados, mas há uma sinceridade no coração, Deus recebe, né? Veja que o Senhor, Ele se agradou aqui da oferta de Abel. Por que Ele se agradou da oferta de Abel? Então, a Bíblia fala que Abel trouxe das primícias. Então, aqui eu vejo duas lições importantíssimas para nós. Primeiro, as primícias que Abel ofereceu para Deus. Ele não ofereceu qualquer coisa, ele ofereceu aquilo que era em primeiro lugar. O que quer dizer primícia? Que vem primeiro, né? Que é mais importante, né? Que vem em primeiro lugar. Quando nós oferecemos para Deus, precisa ser as primícias, porque as primícias pertencem ao Senhor, não é verdade? As primícias pertencem ao Senhor. Então a gente ensina sempre isso daqui quando a pessoa vai ofertar, vai dizimar. Qual é a diferença da pessoa separar 10% do salário a hora que recebe ou separar depois que pagou as contas? O dinheiro não é o mesmo? Não tem o mesmo valor? 10% vale tanto para quem já recebeu e separou, como para quem já pagou as contas e separou. Qual é a diferença? A diferença é que quando a gente separa primeiro para Deus, nós estamos honrando a Deus, não é verdade? É uma questão de honra. Deus não precisa de dinheiro. O que Ele quer de nós? Que a gente honre a Ele, não é verdade? Que Ele seja honrado, né? Com as nossas atitudes. Quando você coloca em primeiro lugar, você está honrando a Deus, não é verdade? Porque valor é tudo igual, o valor é o mesmo, mas colocar em primeiro lugar honra a Deus. Abel fez isso, ele trouxe das primícias, isso agradou a Deus, Deus recebeu, porque era das primícias, não era do resto. Então tudo que nós oferecemos a Deus precisa ter essa motivação, é em primeiro lugar, não é verdade? É o melhor do nosso pensamento, é o melhor do nosso tempo, é o melhor das nossas habilidades, é o melhor dos nossos talentos, é o melhor da nossa voz, é o melhor de tudo que nós podemos oferecer a Deus, oferecer sempre o melhor, porque Deus, Ele não é um qualquer, Ele é grande, poderoso e maravilhoso, amém? Pode aplaudir o Senhor, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Então as primícias você vai ver em todo o Antigo Testamento. Deus falando assim, olha, quando colher dos frutos, separa os feixes das primícias. Você vai ver Provérbios dizendo, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os teus lagares. É um princípio que Deus ensinou no Antigo Testamento e continua no Novo Testamento. Deus valorizando aquilo que vem primeiro. No Antigo Testamento, o primeiro filho era consagrado ao Senhor, o primogênito era consagrado ao Senhor. E no Novo Testamento a Bíblia fala que Cristo ele é a primícia dos que dormem, né? Porque Ele ressuscitou primeiro, para que nós depois venhamos a ressuscitar também, não é verdade? Então a Bíblia fala assim, olha, se pelo pecado de Adão, de um homem, Adão, entrou, né, a morte em toda a humanidade, também pela obediência de um só homem, a saber, Jesus Cristo, entrou a vida eterna a todos os homens, não é verdade? A todos aqueles que estão em
Cristo, a todos aqueles que estão em comunhão com Ele, ligados nele, não é verdade? Servindo a Ele com integridade de coração, com uma sinceridade no coração. É muito importante quando Deus vê isso no nosso coração. Você vem adorar, você vem para a igreja, você se dobra diante do Senhor em oração e você reconhece que você é pecador, que você é falho. Isso agrada a Deus, essa sinceridade. Jesus contou uma história de 2 homens que subiram para adorar. Um falava assim: eu sou melhor que esse pecador aqui do meu lado, batia no peito, eu jejuo 3 vezes na semana, eu sou isso, eu sou aquilo. E o outro, humilde, cabisbaixo, dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus disse: aquele que se exaltava voltou para casa e a oração dele não foi recebida. Deus não ouviu a oração dele. Mas aquele que se humilhou, Deus recebeu a oração dele, ele foi ouvido no céu, porque aquele que se exalta na presença de Deus é humilhado, mas quem se humilha é exaltado na presença de Deus. Amém? Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então a segunda lição que eu aprendo aqui: Abel, ele ofereceu das primícias do seu rebanho. Isso é muito importante. Por quê? Porque a nossa adoração a Deus, ela não pode ser de nós mesmos para Deus, simplesmente, não. Tem que ter um mediador, tem que ter um intercessor. Por quê? Porque Deus é santo e nós somos pecadores, não é verdade? Deus é perfeito e nós somos imperfeitos. Precisa ter um mediador. Agora, tem muita gente que usa o mediador errado, usa um mediador que não serve, porque a Bíblia fala que só há um que pode interceder entre os homens e Deus. Só há um mediador entre os homens e Deus. Só há um caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então há uma exclusividade aqui. Não são vários caminhos, não são vários nomes, é um nome só. É o nome de Jesus que nos liga a Deus, é o nome de Jesus que nos reconcilia com Deus, é o nome de Jesus que nos dá poder para vencer o inferno, vencer as dificuldades, vencer os impedimentos, transpor as barreiras e adorar a Deus, não é verdade? Nós não podemos chegar diante de Deus e usar um outro nome. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos orar em nome de Jesus. Jesus disse assim: olha, tudo aquilo que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Recebereis. Mas tem que pedir em nome de Jesus e com fé. A fé tem que ser presente. Não pode haver dúvida. Não pode haver dúvida. Não pode haver outro nome. Não pode haver dúvida. Tem que ser em nome de Jesus e com uma fé no coração, não é verdade? Então, a palavra mostra que Abel, ele trouxe das primícias do rebanho. O que significa isso? Jesus é o que no Novo Testamento? O que João Batista falou quando viu Jesus vindo? Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A primeira vez que a Bíblia usa o nome tira o pecado, porque antes expiava o pecado, não é verdade? Antes dava um paliativo para o pecado. Antes oferecia um sacrifício e o pecado era resolvido temporariamente. Mas depois tinha que trazer um outro sacrifício. E depois pecava de novo em um outro sacrifício. E depois tinha que trazer um outro animal para poder ali ser sacrificado, o sangue aspergido. E assim a humanidade vivia no Antigo Testamento, sempre precisando trazer um sacrifício. Mas quando João Batista viu a Jesus, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Cristo resolveu definitivamente a questão do pecado.
Ele tirou o pecado, Ele lavou-nos, Ele lavou a tua vida, Ele lavou a minha vida e nos purificou de toda injustiça, de todo mal, de toda maldição. Nós estamos santificados em Cristo, nós estamos abençoados em Cristo. Amém? Quem crê pode aplaudir, pode glorificar. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Então, veja como a Bíblia é linda. Ela está falando aqui no comecinho do Gênesis. O primeiro casal, os primeiros filhos ali, já está citando aqui Jesus, porque essa primícia aqui do rebanho, ela é um tipo de Jesus Cristo. Então veja que não tem uma adoração que Deus receba que seja através de outro nome. Isso é muito importante a gente compreender. Tem muita gente querendo chegar até Deus através do nome A, B, C, não é verdade? Hoje em dia tem muita gente assim, querendo chegar até Deus usando nome do fulano, do ciclano, do beltrano. Mas o que a Bíblia fala? Só tem um nome. E é através desse nome que nós temos que chegar a Deus. Jesus abriu um novo e vivo caminho para que nós pudéssemos chegar a Deus. Olha que privilégio, meu irmão. Olha que grandeza isso. Você poder falar diretamente com o Todo-Poderoso através do nome de Jesus. É demais isso, não é verdade? Não é grandioso isso? Quantas pessoas lutam para marcar uma audiência com o presidente, marcar com o governador, marcar com o prefeito? E nós temos um caminho aberto com o Todo-Poderoso, não é verdade? Nós podemos falar com Ele a hora que nós quisermos, através do nome de Jesus. Isso é maravilhoso. Então, a adoração de Abel, ela foi aceita por Deus, porque ele usou as primícias, que é o que Deus se agrada, e ele usou um cordeiro do rebanho. Nós podemos concluir, podemos conjecturar aqui que ele usou um rebanho, ele usou um cordeiro, tipificando o Senhor Jesus. É assim que nós adoramos a Deus, é assim que nós entramos na presença de Deus. Não entramos através do nosso mérito, porque nós não temos. Não entramos através da nossa justiça, porque nós não temos. Não entramos através da nossa perfeição, porque nós não temos. Mas nós entramos através dos méritos de Jesus Cristo, Ele é santo, nunca conheceu o pecado, mas se fez pecado por nós, não é verdade? Ele nunca pecou, mas Ele levou sobre si todos os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Fomos sarados. Isso é fato, isso não é uma interpretação humana, isso é o que a palavra diz, isso é o que a Bíblia está ensinando. Desde os antigos profetas, como no Novo Testamento, tudo converge, tudo centraliza na pessoa, no ministério de Jesus Cristo. Nós estamos aqui hoje adorando a Deus, salvos, porque Jesus pagou um preço alto, não é verdade? Se fosse por nós mesmos, condenação eterna. Se fosse por nós mesmos, inferno de fogo eterno. Se fosse por nós mesmos, sem chance de chegar a Deus. Mas Jesus veio, abriu o caminho, pagou o preço, eu e você podemos adorar a Deus, glorificar o nome dEle, porque Ele recebe a adoração, Ele recebe o louvor, amém? Pode aplaudir o Senhor, pode glorificar, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então a palavra fala que Caim, ele ficou, o coração dele ficou irado, o coração dele ficou amargurado, e ele então chegou ao ponto de assassinar então Abel. Mas Deus falou algo interessante aqui para Caim no verso de número 7,
Verso 6, o Senhor disse a Caim: por que estás irado e por que o teu semblante está caído? Se tu fazes bens, não serás aceito, e se não fazes bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o desejo dele, e tu governarás sobre ele. Interessante essa palavra aqui de Deus para Caim, né? Deus conhece todas as coisas, não conhece? Mas perguntou para Caim. Interessante isso daqui, né? Deus conhece o nosso coração, Ele sabe tudo a nosso respeito. Mas Ele pergunta para nós. Ele quer ouvir de nós. Por isso que a oração é importante. Deus sabia onde Adão estava depois da queda. Mas Deus perguntou a Adão: onde estás? Deus quer saber onde nós estamos. Ah, pastor, eu estou aqui sentado no banco da igreja. Não é fisicamente, é espiritualmente. Onde que nós estamos? Onde que você está espiritualmente? Qual é a tua posição? Qual é a tua localização espiritualmente? Tem muita gente que está na igreja e está perdido. Tem muita gente que está na igreja e não sabe para onde está indo. Tem muita gente que está na igreja e está vivendo um inferno. Está vivendo depressão, enfermidade, perturbação, está precisando tomar remédio controlado para dormir, está precisando disso e daquilo. Mas Deus pergunta: onde estás? Ele está perguntando hoje para nós: onde que nós estamos? Você está centrado na vontade de Deus? Você está dentro do plano que Deus estabeleceu para a tua vida? Deus tem o melhor lugar para nós. A Bíblia fala que em Cristo Jesus nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus nos deu autoridade, Deus nos deu honra para que a gente possa viver abençoado. Deus nos deu condições para viver bem em família. Mas onde que nós estamos em todo esse contexto? Será que nós estamos próximo de Deus ou estamos longe de Deus? Será que nós estamos querendo adorar a Deus, mas com um coração amargurado? Caim veio oferecer uma oferta que foi recusada. Por que será que Deus recusou essa oferta de Caim? O coração dele não estava sincero, não é verdade? Aquilo que ele realizou depois, o assassinato, foi algo que demonstrou o que ele estava vivendo dentro dele. As nossas atitudes é o espelho do que está o nosso coração, não é verdade? O que a gente está pensando, o que a gente tem no coração, vai espelhar no nosso mundo exterior. Se a gente está com uma fé viva, se a gente está com uma saúde espiritual boa, então isso expressa no nosso mundo exterior. Expressa de que forma? Intrepidez do espírito, não é verdade? Fortalecimento para vencer as dificuldades, luta, não é verdade? Condições para poder enfrentar o inimigo, enfrentar as coisas que o inimigo tem lançado contra a nossa vida. As dificuldades vêm, as lutas vêm, mas o Senhor está conosco. Nós sabemos em quem nós cremos e, como diz o salmista, nós temos certeza em quem nós confiamos e esperamos confiantemente no Senhor. Quem espera confiantemente no Senhor, sabe o que acontece? O Senhor se inclina para ele e ele vence as dificuldades. Quando você está sabendo onde você está firmado na presença de Deus. Olha, eu sei que as circunstâncias estão difíceis, mas eu estou firme na presença de Deus, não é verdade? Olha, eu sei que a luta está grande. Olha, eu sei que o inimigo está aí atirando para todo lado, mas eu estou firmado na presença de Deus. Eu tenho a presença do Altíssimo na minha vida. O inimigo não vai vencer, porque a vitória me pertence, em nome de Jesus. Amém? Quem crê assim pode aplaudir, glorificar. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Então Caim, ele escolheu um jeito pior para resolver as coisas.
Às vezes a gente escolhe o pior jeito para resolver, né? Quando o melhor jeito é do jeito de Deus. O melhor jeito para viver é o jeito que Deus ensina a gente a viver. Mas às vezes a gente busca outras alternativas, não é verdade? O casamento não vai bem, a pessoa vai buscar conselho no mundo. Jeito errado, não é verdade? Busca conselho em Deus. Busca se aconselhar com quem é de Deus. Busca o teu pastor para te aconselhar, né? Busca uma irmã que é fiel aos caminhos do Senhor. Às vezes o casamento está ruim, o marido está indiferente com a esposa, ela vai para as baladas, vai para a rua, não é verdade? Vai apagar o fogo com gasolina. Tem que ir para a oração, não é verdade? Tem que clamar a Deus e falar: Senhor, só Tu podes mudar o meu marido, só o Senhor pode mudar a minha esposa. Ninguém muda o pensamento do outro, só Deus pode mudar, não é verdade? Às vezes a gente não está bem conosco mesmo e nós estamos fazendo de conta que está tudo bem. E a gente pergunta: e aí, fulano, tudo bem? Tudo bem. Mas por dentro a gente está aos cacos, não é verdade? Está se desfazendo por dentro, mas aparentamos estar bem. Meu irmão, nós temos que ser sinceros diante de Deus, abrir o nosso coração e fazer como Ana, que chorou no altar, clamando a Deus, não é verdade? Chorou diante de Deus e pediu um filho, e Deus deu um filho abençoado para ela, que foi Samuel, não é verdade? Um homem de Deus. Então, a nossa vida tem que ser no altar de Deus, não é verdade? Adorando a Ele, com sinceridade no nosso coração, abrindo o nosso coração para Ele. Estamos com dificuldade em alguma área, vamos abrir o nosso coração para Deus, vamos buscar ajuda a ajuda de quem é de Deus, não é verdade? Vamos buscar ajuda na palavra, porque a palavra do Senhor, ela tem a resposta para a nossa vida, ela tem a solução para o nosso problema, quando a gente busca com fé, quando a gente busca com certeza. Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele nos fez e Ele sabe o que é melhor para nós. O crente que sabe disso, ele ora a Deus, ele jejua, ele busca uma solução que vem do céu, amém? Pode aplaudir e glorificar o Senhor, amém. Graças a Deus. Então, Deus falou para Caim: ó, o pecado jaz à tua porta, mas a ti convém dominá-lo. Somos nós que temos que dominar, não é verdade? É a gente que tem que dominar. Deus falou para Caim: ó, você tem que dominar esse inimigo aí. Ah, deu vontade, eu vou lá e faço. Meu irmão, cadê o domínio próprio, que é fruto do Espírito, não é verdade? Ah, deu vontade, eu vou lá e faço do meu jeito. Não, tem que fazer do jeito de Deus. Caim fez do jeito dele, se deu mal, não é verdade? Se deu mal. Deus falou para ele: ó, o pecado jaz à porta e a ti convém dominá-lo. Nós precisamos dominar aquilo que vem contra a nossa vida. E tem muita coisa que vem para querer destruir a gente, não é verdade? Tem muita coisa que vem para querer prejudicar a nossa vida. E é nós que temos que dominar. Mas como que a gente domina isso? Nós estamos sozinhos nessa? Não, nós temos a presença do Todo-Poderoso, não é verdade? Nós temos a presença do Senhor na nossa vida. Nós podemos vencer porque não é na força do nosso braço, mas é na força do Todo-Poderoso, não é verdade? Você pode tudo, você pode vencer todos os inimigos, pode vencer tudo. Não tem vício que você não possa vencer, não tem tristeza que você não possa vencer, não tem mal que você não possa vencer. Você pode vencer tudo, desde que o Senhor esteja na frente, desde que o Senhor esteja com você. Você tem muito mais potencial do que você mesmo acredita. Sabia disso? Muito mais potencial. Gideão estava lá malhando o trigo no lagar, os inimigos roubando toda a produção deles.
E ele estava lá trabalhando e falando com Deus. Deus mandou um anjo e falou para Gideão que homem valente, o Senhor é contigo. E Gideão deve ter olhado assim, sabe que é comigo que ele está falando? Eu sou homem valente. Gideão acreditava que não tinha condições de vencer o inimigo. Mas Deus foi com Gideão e ele com poucos homens venceu um grande exército. Quando Deus é com você, com os teus poucos recursos, você vence o poder do inimigo, você vence o poder das trevas, porque contigo está aquele que é maior do que aquele que está no mundo. Amém? Quem crê pode aplaudir, pode glorificar. Aleluia! Glória a Deus! Graças a Deus. Vamos nos colocar em pé. Aleluia. Se aí onde você está mesmo, fecha os teus olhos. Identifica aí na tua vida estes inimigos que têm se levantado. Parecem gigantes, mas não são. Parecem grandes, mas perto do nosso Deus são formiguinhas. São pequenininhos, porque Deus é muito mais poderoso e a presença dele está em nós. A Bíblia fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? A Bíblia fala: tudo posso naquele que me fortalece. Não é frase bonita, não é frase de efeito, é uma verdade absoluta na vida daquele que crê. É uma verdade invariável na vida daquele que tem fé. Você pode vencer o inimigo. Você pode adorar a Deus. Você pode oferecer uma oferta a Deus e Ele se agradar de você, como Ele se agradou de Abel. Caim não trouxe das primícias. Caim não usou o cordeiro. Mas você pode oferecer das primícias e você pode, através do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, se oferecer a Deus como um sacrifício agradável, como um sacrifício aceitável na presença de Deus. Não é você, é Cristo. Não é você que é o mais importante, é Cristo. Não é você que é o perfeito, que é o santo, é Cristo que é perfeito e que é santo. Nunca conheceu o pecado. Qual é o inimigo que está perturbando a tua vida? Às vezes um sentimento de autocomiseração, um sentimento de fracasso, um sentimento de se achar um nada diante da circunstância. Qual é esse inimigo? Qual é esse gigante que tem se levantado? Em qual área ele tem se manifestado? É na saúde? É nas finanças? É no emocional? Onde que é? Se levanta contra ele agora e declara a derrota desse inimigo, porque Deus é contigo. Deus te ama. Deus tem um propósito maravilhoso para a tua vida. Ele te deu muito potencial. O Senhor Jesus outorgou poder sobre as nossas vidas, poder sobre a igreja. Ele disse depois de ressurreto: vou para o Pai, mas enviarei o Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo é o poder que está na igreja, é o poder que está conosco. E em nome de Jesus nós podemos vencer os inimigos, declarar derrota desses inimigos e adorar a Deus de verdade, adorar a Deus com razão, com sentido, e o Senhor recebe, o Senhor se agrada quando há
sinceridade no nosso coração, quando nós oferecemos aquilo que vem em primeiro lugar, quando nós oferecemos a nossa vida na presença do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor meu Deus e meu Pai, coloco diante de Ti agora a vida desta pessoa que estava se achando impotente diante das situações, ó Deus, que estava se achando um nada, mas que nesta noite o Senhor veio nos falar que o Senhor se agrada daquele que é sincero na Tua presença. O Senhor se agrada daquele que oferece uma oferta agradável, Senhor, as primícias. O Senhor não está olhando se nós somos perfeitos ou imperfeitos. O Senhor não está olhando se nós somos falhos ou não. O Senhor está olhando para o sacrifício de Jesus Cristo. O Senhor está olhando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pai querido, toma nas Tuas mãos estas vidas, que possamos aprender, ó Deus, a cada dia mais a viver a nossa vida cristã de forma eficiente, ó Deus, de forma agradável na Tua presença, que a nossa adoração suba, ó Deus, e o Senhor receba como um aroma suave na Tua presença. Abençoa a Tua igreja, ó Deus, dá vitória ao Teu povo, pois é o que nós Te pedimos, ó Pai, e desde já Te agradecemos no nome poderoso de Jesus Cristo, e todos que creem digam comigo amém. Pode aplaudir, glorificar, vale um glória a Deus, aleluia, glórias ao nome do Senhor, glórias ao nome do Senhor, glória a Deus. Fala para o irmão que está do seu lado, não é só fazer, irmão, precisa ter a motivação certa, tem que ter a motivação certa. Glória a Deus, glória a Deus. Fala para ele, você pode tudo, Deus está contigo, Ele é poderoso. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Levanta as tuas mãos para o alto, receba a bênção. Poderoso Deus e amado Pai, nós Te agradecemos por este culto tão maravilhoso, ó Deus, pela presença viva, poderosa do Teu Espírito Santo. Despede o Teu povo em paz para os seus lares, debaixo das Tuas potentes mãos, ó Pai. Guarda cada um, dá uma semana, ó Deus, vitoriosa, uma semana abençoada, meu Pai, no nome glorioso do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus o Pai e as doces e meigas consolações do Teu Espírito esteja com todo o Teu povo, agora e sempre, e todos aqueles que creem, digam comigo amém. Pode aplaudir, glorificar, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Recebam o nosso abraço, dá um abraço no teu irmão, saúda ele com a paz do Senhor Jesus, vão em paz, uma semana abençoada no nome de Jesus, amém.